Olá pessoal, tudo bem? Professor Edson aqui. Vamos para mais uma aula de matemática financeira, agora para a parte de resolução de exercícios a respeito do fluxo de caixa, o seu diagrama e o período de capitalização. Lembrando que esses exercícios são do catálogo Saga. O primeiro exercício diz: a utilização adequada de fluxo de caixa pode trazer inúmeros benefícios para a organização. Assinale a alternativa correta em relação ao fluxo de caixa. Nós sabemos que o uso correto do fluxo de caixa ele traz muitos benefícios realmente para o gestor, como a possibilidade de verificar se há caixa suficiente para as necessidades organizacionais dessa empresa, ou também se há necessidade de recurso externo. E também é importante para a gente compreender que manter estoque parado não é uma boa opção para o fluxo de caixa. Então, entre essas alternativas, a que mais se enquadra com a importância, os benefícios do fluxo de caixa é a letra E. Ele permite verificarmos se há caixa suficiente para atender às necessidades organizacionais. O exercício 2 diz: a área financeira é a que mais reflete os resultados do bom acompanhamento do fluxo de caixa. Porém, as demais áreas da empresa também precisam estar comprometidas para a obtenção de bons resultados. Com base no papel das áreas da organização, é correto afirmar que então a gente sabe que além da área financeira, as demais áreas da empresa, elas devem sempre estar comprometidas com os resultados de caixa. E isso mostra a abrangência que essa ferramenta ocupa nas organizações. E nós sabemos que a área de produção, ela altera os prazos de fabricação dos produtos e com isso acaba alterando também as necessidades de caixa. Então essa área de produção, que é uma área também fora dessa parte financeira, conforme o exercício nos informa, é aquela que consegue alterar essas necessidades de caixa. O 3 diz: o fluxo de caixa destaca-se pelas melhorias que proporciona no processo de tomada de decisão, além de vários outros benefícios para a organização no geral. E entre os benefícios voltados a essa decisão, a gente pode destacar, a projeção de todos os lucros e de todas as despesas envolvidas na negociação das tarefas operacionais. Ela também aponta a viabilidade do negócio a longo prazo, o que permite que essa empresa identifique uma possível aplicação desses lucros, também identifica do mínimo de caixa que o negócio precisa ter para conseguir manter a sua atividade empresarial e também aponta um momento certo para investir ou captar recursos. Então, a alternativa correta é a nossa letra D. Apresenta o apontamento do momento certo para investir ou captar recursos. Então, ele consegue nos mostrar quando que a minha empresa está sobrando bastante e eu posso aproveitar essa sobra para investir, para aumentar ainda mais meus lucros futuros. E eu também posso identificar quando que o meu caixa está em baixa, quando eu tenho que fazer assim, guardar um pouquinho, fazer um pezinho de meia para caso eu precise captar recursos para novamente voltar a ter uma estabilidade financeira. O exercício 4 diz: o capital de giro é uma ferramenta que, aliado ao fluxo de caixa, representa excelente mecanismo para controlar as finanças organizacionais e permite bom planejamento organizacional. Com base no capital de giro, o que nós podemos afirmar? Nós sabemos que o capital de giro ele representa o volume de recurso necessário para que a empresa consiga realizar suas operações. E grande parte das empresas elas têm um desencontro entre as datas de pagamento e de recebimento, que é preenchido por esse capital de giro e não pelo fluxo de caixa, que se aplica somente nos recursos circulantes, não contempla então investimento e imobilizações existentes. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. O capital de giro representa o volume de recursos necessários para que a empresa consiga realizar suas operações e não dependa exclusivamente do capital que teoricamente vai entrar. Por exemplo, uma empresa ela fala assim que ela tem uma atividade mensal, por exemplo, a faculdade. Ela tem que receber de vocês até dia 6, por exemplo, né? E ela vai pagar os professores as contas que dia? No dia 10. Porque esse desencontro entre essas datas vai ser preenchido por esse capital de giro e você não precisa mexer com o seu fluxo de caixa, ok? E o exercício 5 diz: a organização, de um modo geral, acaba se beneficiando da utilização de um fluxo de caixa adequado às suas necessidades. Destaca-se como benefício que contempla a organização o que? Nós podemos destacar o fornecimento de um diagnóstico, das contas da empresa, e ela também mostra os lucros reais do negócio, o relacionamento com o ciclo operacional e também promove uma melhor organização financeira. Então, desenvolve as articulações com fornecedores, proporcionando inúmeros benefícios para essa empresa. Então, a nossa alternativa correta vai ser aqui a nossa letra B.
E assim finalizamos essa nossa primeira parte das operações de fluxo de caixa. Agora vamos para a parte 2. O primeiro exercício dessa parte 2 diz: considerando o conceito de fluxo de caixa, assinale verdadeiro ou falso para as seguintes afirmações. Então, a primeira: o fluxo de caixa pode ser resumido em entradas e saídas de caixa em determinadas datas no tempo. Correto. Essa primeira é verdadeira. A segunda: os fluxos de caixa possuem investimento inicial, os retornos de investimento e os valores residuais. Correto também. Porque o investimento inicial é quando nós consideramos o período zero, os retornos eles podem ser positivo ou negativo, e o valor residual no final do período é o que a gente encontra. E a última diz: nos fluxos de caixa, os valores dentro de um mesmo mês não podem ser subtraídos ou somados. Na verdade, essa nossa alternativa aqui, ela é falsa. Por quê? Porque para uma análise de investimento, a gente tem que utilizar um princípio de matemática financeira, de que os fluxos de um mesmo período eles devem ser somados e subtraídos. Então, essa premissa ela é falsa e a alternativa correta vai ser a nossa letra A. O segundo exercício fala: observe a representação gráfica a seguir e assinale verdadeiro ou falso para as seguintes afirmações. Então, nós temos aqui no período do tempo alguns valores positivos, outros valores aqui abaixo na nossa linha zero. Aí a primeira fala: para a montagem do fluxo de caixa, o tempo é o principal elemento? Falso. Por que que é falso? Porque o tempo ele é apenas mais um elemento para o fluxo de caixa. Ele pode influenciar no retorno final. Contudo, isso dependerá dos valores envolvidos, que são os investimentos e o retorno. Então, eles são os principais elementos, ok? A segunda diz: as setas representam o fluxo de caixa, se para cima é positivo e se para baixo é negativo. Correto, essa premissa é verdadeira. E a terceira diz: o período zero indica o aporte de capital que foi realizado para a efetivação do projeto. Correto, pela mesma justificativa que a gente viu no exercício 1, que para análise de investimento a gente utiliza um princípio de matemática financeira, em que os fluxos no mesmo período a gente tem que somar ou subtrair. Então a alternativa correta também é a letra A. 3. Como o período de capitalização pode ser definido? O período de capitalização, pessoal, é quando o valor principal e os juros estão disponíveis para o correntista. É a nossa letra C, ó. Cada um dos períodos de tempo iguais e adjacentes, consecutivos, né, em que pode ser dividido o prazo de aplicação de uma aplicação financeira. E o pagamento de juros ele tem lugar após cada período de capitalização. Beleza? Então lembra lá da parte de juros que a gente estudou isso já? Então imagina que ele tem esse prazo, igual eu falei para vocês, de 1 ano e ele paga juros trimestralmente. Então ele tem 4 períodos de capitalização, que cada um desses períodos de capitalização dura 3 meses. Que daí 3 vezes 4 a gente vai chegar nesse 1 ano. Exercício 4. Quantas convenções do fluxo de caixa assinale verdadeiro ou falso para as seguintes afirmações? A primeira: a escala horizontal representa o tempo, expressos em dias, semanas, meses, trimestres, semestres ou ano. Lembra desse fluxo que a gente viu aqui? Realmente, a linha horizontal representa o nosso período de tempo. E a escala, né, pode ser em dias, semanas, vai do critério da sua análise, mas ela está correta, é verdadeira. A segunda: os intervalos de tempo de todos os períodos são iguais? Sim, porque toda vez que a gente faz um fluxo de caixa, os intervalos sempre têm considerado o mesmo. Então, se for mês, tudo é mês, se é trimestral, tudo é trimestral, se é ano, tudo é ano, beleza? Então, essa segunda também é verdadeira. A terceira: os valores monetários só podem ser colocados no início ou no final de cada período, dependendo da convenção adotada. Realmente, nenhum valor pode ser colocado ao longo dos períodos, porque eles não são contínuos. Então, os valores monetários só podem ser colocados no início ou no final de cada período, dependendo da convenção que você adotou. Então, nesse caso, todas as alternativas estão corretas. A nossa letra correta é a letra E. O exercício 5 diz: considere a dinâmica de entrada e saída de fluxos de caixa a seguir e aponte qual é a melhor empresa para investir. Então, nós temos aqui a empresa A, e nessa empresa A é apresentado para nós os instantes, as entradas e as saídas. Então, instante inicial tinha uma saída de 5.000, aqui depois no instante 1, entrada, tananã, lembrando que entrada sempre são meus valores positivo e saída são meus valores negativo. Isso é válido tanto para a empresa A quanto aqui para a nossa empresa B, certo? Então, vamos determinar qual que vai ser o valor final da empresa A
e qual que vai ser o valor final da nossa empresa B. Então, fazendo aqui da empresa A, a primeira coisa que eu tenho que ver é quanto que entrou no total durante esse período considerado. Entrou aqui, ó, 2.000, 4.000, 9.000. Se eu somar tudo isso, 2 com 4, 6, 6 com 9, 15.000. Então, entrou, eu tenho um saldo positivo de 15.000. Então, vou pôr aqui, ó, um saldo positivo de 15.000, beleza? E de saídas, eu tenho aqui esse valor de 5.000 e eu tenho aqui esse outro valor de 1.000. E quando eu junto, então, esse valor de saída de 5.000 com esse valor de saída de 1.000, eu tenho o valor de saída final de 6.000. Então, negativo, eu tenho um valor aqui de 6.000, ó. Pronto. Beleza? Então, quanto que eu vou ter aqui de valor final? Então, de valor final, eu tenho aqui um valor positivo, né? Porque o positivo é maior de quanto? 15.000 menos 6.000, eu encontro R$ 9.000. Ok? E fazendo isso agora aqui para a nossa empresa B, valor positivo, eu tenho quanto aqui de entrada? 8 com 1, 9, com 6, 15, com 2, 17. Então, 17.000 e de saída, que são valores negativos, a gente tem 5 com 1, 6, com 3, 9, com 1, 10, com 2, 12. Então, 12.000. E quando eu faço essa continha aqui, eu encontro um valor final positivo também. De quanto? 17 menos 12, encontramos 5.000 de valor final. Logo, nossa alternativa correta será a letra D. A melhor empresa para se investir é a empresa A, pois ela apresenta um retorno final, a diferença de entradas e saídas, maior do que a empresa B. Nunca foi tão fácil. E assim finalizamos os nossos exercícios de operações de fluxo de caixa.